O São Paulo da reformulação, que agora luta com unhas e dentes ali para poder voltar a ser o tricolor paulista que nós vimos sempre. Um time que desta vez ele não está querendo gastar muita grana para poder manter o seu caixa ali totalmente regular, controlado. Um time que não vai ter dificuldades financeiras enormes se conseguir frear agora, fechar a casinha dos gastos. E agora o que está acontecendo? Nesse mercadão da bola abrindo, o São Paulo Futebol Clube já tem meia excelente sendo oferecido para ele. Eu vou te explicar tudo, chega aqui. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui. Olha só, olha no meu olho aqui, ó. Se você quiser chegar nesse like aí para poder engrandecer aqui o vídeo, o like vai dar uma moral, uma força, fica da hora. O likezinho ajuda bastante aqui. E se inscreva no canal também, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem comigo, faça parte desta família que só cresce aqui no YouTube. Eu tô muito feliz, viu? O São Paulo, eu tenho certeza que ele vai voltar a ser um time protagonista pro ano que vem. Hoje, você olha pro cenário e vê lá aquelas 13 desfalques, né? Todos os caras contratados. São Paulo contratou recentemente a Enzo Dias, o Wendel, Oscar, né? Tá todo mundo no departamento médico. Isso eu não vou nem contar de Neno e companhia limitada. Mas é um time do São Paulo que ele tem dificuldades até com os caras que estão jogando, como Marcos Antônio e Ferreirinha. Então, se o São Paulo tem no Marcos Antônio e Ferreirinha dois dos seus principais jogadores e a instabilidade física deles não tá ajudando em nada para eles conseguirem manter ali um ritmo legal de futebol. Porém, eles estão disponíveis para o São Paulo para jogar agora os próximos jogos. O Ferreirinha ainda é dúvida. O Ferreirinha ele teve aquele edema na coxa, posterior de coxa, e ele não conseguiu assim, não saiu machucado contra o Juventude no último jogo, mas também não conseguiu ali jogar o jogo inteiro. Então ele passa a ser uma incógnita. O São Paulo pode até ser que poupe o Ferreirinha pro próximo jogo, até para não perder o cara pros últimos 2 jogos da temporada. Se o São Paulo forçar a barra no Ferreirinha agora, ele pode ter o Ferreirinha meia boca ali no próximo jogo contra o Fluminense, e depois nos próximos 2 ele já não teria mais o Ferreirinha de jeito nenhum. Então poupar o Ferreirinha agora contra o Fluminense, que o jogo já é amanhã, fora de casa, pode ser importantíssimo pro tricolor ter o Ferreirinha para os próximos 2 jogos. E isso é muito bom. Já o Marcos Antônio, que para mim assim é um dos melhores, se não o melhor jogador da temporada do São Paulo. Talvez o melhor da temporada do São Paulo. Também teve esses altos e baixos em relação ali à parte física, né? Ele teve algumas contusões que nos deixaram ali sem ter o jogador, e um jogador que, convenhamos, ele vinha jogando muita bola. Ele é o tipo de cara que tem um futebol que ele pratica com intensidade e ele não se esconde da partida. Já vimos o Marcos Antônio jogar mal alguma vez? Já vimos sim, mas nós raramente vemos ele se esconder de um jogo. E isso é um perfil de jogador que é importantíssimo ter no plantel, ter no elenco. O São Paulo, ele tem lá o cara que tá meio preguiçoso, não tô querendo correr, aí o Marcos Antônio tá que nem um touro, ele correndo pra tudo que é lado. Você cativa os caras do seu lado. Então todo mundo fica querendo participar mais. O São Paulo perder o Marcos Antônio e Ferreirinha agora seria, assim, um problema irreparável, né? Não ter reserva pro Marcos Antônio. O Ferreirinha, ele até tem o Luca, mas é uma questão ali pra você ver se o Luca tá pronto ou não. Claro que o Ferreirinha seria muito mais importante pro São Paulo nessa reta final, e o São Paulo que busca uma vaga de Libertadores é fundamental que ele tenha, sim, os seus jogadores aí totalmente disponíveis, né? Mas assim, o São Paulo ele tem Ferreirinha e Marcos Antônio. O Ferreirinha é dúvida ainda. E o Marcos Antônio é um jogador que já está disponível para o Crespo. Jogou o último jogo entrando no banco de reservas e agora contra o Fluminense é possível que ele já tenha 90 minutos para jogar, tá? Antes de eu falar dos dois caras que voltaram e também de tudo que tá rolando no mercado do futebol de São Paulo, é importante lembrar que o Júlio Casares, ele meio que ele é perguntado, o presidente de São Paulo, sobre essa fala polêmica do Abel Ferreira que tá rolando agora. O Abel Ferreira, ele perde o jogo ali pro Grêmio, né? Não conseguiu ganhar do Grêmio. E aí, ele perde o Campeonato Brasileiro, até ele tinha ido com o time reserva. Na hora da coletiva, em vez do rapazinho aí ele chegar e ser sincero, ser honesto, ele fala que o São Paulo, a arbitragem que teve contra o São Paulo, depois daquele jogo, que o Palmeiras ele teria ganhado de qualquer jeito. Se marca o pênalti no Tapia, o goleiro do Palmeiras teria defendido.
e que depois o Palmeiras faria os gols de qualquer jeito. Então, pra mim, isso é uma desonestidade absurda. Tipo assim, ele tá garantindo que se o pênalti não foi marcado, tudo bem, mas se tivesse sido, o goleiro do Palmeiras pegaria. Então não tem mais roubo no futebol, não tem mais o erro de arbitragem. Né? Qualquer erro contra o Palmeiras agora, você fala, não, mas não adiantaria nada. Ah, mas teve o cara do Palmeiras expulso justamente, mas não adiantaria nada. Vocês perderiam de qualquer jeito. Sabe? Não, teve um pênalti, não, mas o goleiro ia defender. Teve um gol real anulado. Não, mas aí o time faria 2. Sabe? Então, assim, o que ele faz... ele não simplificou nada. O trabalho dele tá sendo patético, horroroso, diante do Palmeiras agora, mas tá sendo horroroso mesmo. Ele vai, Palmeiras, isso aqui pouca gente sabe, sobretudo nós que somos são paulinos, que nós não temos essa vivência com o time do Palmeiras. O que nós temos vamos viver São Paulo, respirar São Paulo, torcer pelo São Paulo e secar o Palmeiras. Nessa secada no Palmeiras nós vemos pouco. O Palmeiras ganhou da LDU. Crise nossa que perdemos para a LDU e o Palmeiras tá maravilhoso, ganhando a LDU, legal, seria essa a realidade, só que o Palmeiras nos últimos 2 anos ele ganhou um paulista, então o Abel Ferreira ele chora para Leila Pereira, ele pede tudo, ele pede aumento salarial, ele pede jogadores, a Leila faz tudo por ele, aí ele chega do nada, entrega um trabalho patético e ele vai culpar ali a arbitragem, que falou que ganharia do São Paulo e culpou que depois que o São Paulo foi garfado, a arbitragem começou a olhar mais Palmeiras e ele foi prejudicado. O cara teve mais ou menos uns 15 pontos no Brasileiro ajudados pela arbitragem. O jogo contra o São Paulo, o único prejudicado foi o São Paulo, porque o São Paulo tá disputando uma vaga de Libertadores e perdeu um jogo e perdeu a confiança naquele dia de maneira absurda. O São Paulo perdeu aquele jogo e o São Paulo perde a confiança depois daquilo. Então, o único prejudicado é o São Paulo. Ver esse Abel Ferreira agora, vir tentar virar o jogo com falácia, e ainda é um cara que, pra mim, falta ser mais homem também. Porque é um técnico que, na hora de explicar sobre o trabalho dele, ele vem com essa conversinha. Tudo que você abre agora de notícia de futebol, tem o Abel Ferreira falando que ganharia do São Paulo, que a polêmica agora é porque a arbitragem passou a não beneficiar o Palmeiras mais. Nunca se fala do trabalho dele. Rogério Ceni falou só faz ligação direta. E tá certo mesmo. E o cara, ele é um baita de um hipócrita. A retórica dele é uma retórica suja. A narrativa dele é uma narrativa suja. O cara, ele usa de artimanha verbal pra poder desviar o foco do trabalho patético que ele faz com um investimento aí de bilhões. Bilhão mesmo, no plural, mais de 2 bilhões de investimento é o que Leila Pereira fez aí pelo Palmeiras. Quando a Crefisa saiu, desde que a Crefisa saiu do time, que o palmeirense fala que não precisa da Crefisa pra nada, desde que a Crefisa saiu, o Palmeiras ganhou um paulista até agora. Parabéns aí, tomara que perca tudo mesmo, tomara que perca tudo de verdade. O que é isso, cara? Vem falar agora que a arbitragem... Porque o São Paulo foi prejudicado, todo mundo começou a olhar mais Palmeiras depois desse erro, porque chamou a atenção. Só chamou a atenção essa arbitragem porque foi um escárnio. Foi uma das piores arbitragens, um escândalo de arbitragem, um roubo, um dos maiores de todos os tempos da história do futebol. Tá? E quem se prejudicou fomos só nós São Paulinos, mais ninguém. O Júlio Casares ele é perguntado sobre isso, e o Casares ele é bem delicado. Quando o assunto é Palmeiras, parece que ele gosta de ser mais delicado, né? Ele, com o torcedor São Paulino, talvez não tivesse esse carinho. Mas ele fala, não gosto de falar de agremiação nenhuma, não gosto de falar de time nenhum, só se for envolvendo presidentes, coisa e tal. Mas o Abel deveria cuidar das coisinhas dele. Deveria focar nas coisinhas dele, nas coisas dele. É só isso que o Casares fala. Então, assim, nem pra isso o Casares está servindo mais. Né? Nunca serviu e talvez nunca sirva. Pra defender o São Paulo na mídia. O Casares, o que eu esperava, né, dele? Viu, Júlio? O que eu esperava de você, Casares? Que você viesse e dissesse que o São Paulo era para ter 3 pontos a mais no Brasileiro e que a confiança que o São Paulo perde naquela partida não dá para mensurar. Não dá pra você colocar na balança aquilo não, mas a confiança acabou depois daquele jogo. É isso que eu queria que você dissesse, que não importa quem é o campeão brasileiro pra gente, importa nós estarmos na Libertadores, que a arbitragem foi um escárnio sim, e que o Abel Ferreira tá buscando desculpa, subterfúgio verbal, desculpinha sim, pra desviar o foco de um trabalho patético de um técnico de ligação direta. Um técnico que se tivesse hoje no Mirassol, não estaria na posição que está o Mirassol hoje.
Um técnico medíocre que pegou a seleção do Palmeiras e tem dinheiro infinito para trabalhar. Infinito! Então aí fica fácil também. Não sei se ele é medíocre, me excedi. Não sei se ele é medíocre, ele é bom. Mas assim, queria ver um pouquinho dele no Mirassol. Queria ver um pouquinho dele no Fortaleza. Queria ver um pouquinho dele nesse São Paulo. Não quero no São Paulo. Mas nesse São Paulo aí, que o Crespo tenta fazer alguma coisa, o cara dá uma arrancada, sai machucado. Porque correu. No São Paulo o cara machuca porque correu. Eu queria ver o Abel trabalhar num time desse aí, nesse ambiente. Igual tá o São Paulo hoje, igual tá o Fortaleza, igual tá o Inter hoje. É isso que eu queria ver desse Abel. Mas o meu ponto não é só o Abel, meu ponto é você, Júlio Casares. Você teria a obrigação moral, cara, de ser mais digno com o São Paulino. Hoje a discussão é, será que o Casares entregou o jogo do Morumbi querendo jogar na Vila Belmiro justamente para não ser vaiado pela torcida? Será que o gramado daria tempo de recuperar e o São Paulo jogar no Morumbi e não na Vila Belmiro? Será que o Casares fez isso sozinho para não ser vaiado? Só de ter esse nível de conversa já é uma coisa assim que leva um presidente, se tivesse vergonha na cara, a pedir para sair. Se tivesse vergonha na cara, pediria para sair só de ter essa lebre levantada, essa fumacinha levantada aí, essa possibilidade. É um dos piores presidentes da história do São Paulo, sim, não é o pior. Pior é o Leco, o Aidar, esses são muito piores. Os caras que levaram o São Paulo pro buraco. O Casares também levou, mas ele pelo menos tá tentando levantar. No último ano dele, últimos 2 anos, ele tá tentando recuperar o São Paulo. Um cara igual o Leco nos últimos anos tava com o Diniz lá e com o Daniel Alves. Então não dá pra comparar, né? Eu não tolero a gestão Casares, mas daí aquele é o pior presidente. Na mídia ele é o pior. Na mídia, para defender o São Paulo, o Casares é o pior. É vergonhoso, tá bom? Gente, olha só. Antes de eu falar dos caras que voltam do São Paulo, eu quero falar com você sobre o Matias Rojas. Uma matéria que saiu cravando, tá cravado, notícia, que o Matias Rojas é um meia paraguaio, que você conheceu ele provavelmente no Racing, ele veio aqui pro Corinthians, jogou aqui no Corinthians, ele quase faz um gol de placa no São Paulo, na Copa do Brasil lá, que nós ganhamos de maneira belíssima. Se não fosse o colosso do gol, o senhor Rafael, o colosso, o arqueiro colosso do gol, que defende aquela bola do Matias Rojas, o São Paulo teria problemas na Copa do Brasil por causa desse rapaz aí. Então o Rojas, ele teve sim umas lesões e ele ganhava demais no Corinthians. Quando ele sai do Corinthians, que ele vai embora, ele pega um River Plate agora, o último time pra jogar, ele não dá certo lá. E o River, ele vive uma crise histórica, hein? O trabalho do Marcelo Gallardo, apesar de ser passado o pano pela torcida, o River Plate vive uma crise histórica lá. Tava na matéria hoje que vai ter assim uma lista de dispensas no River impressionante. Eu tô até abordando essa lista porque o São Paulo tá em negociações avançadas com o River Plate. Hoje, o Matias Rojas, ele vai ficar sem clube. Ele não joga mais no River, mas ele vai ficar sem clube. Ele foi oferecido para o São Paulo, oferecido. E o São Paulo pegou a proposta a proposta e segurou, não se manifestou ainda. Mas o São Paulo já sabe que talvez não dê para contar com o Oscar mais no tricolor. É muito provável que não consiga contar com o Lucas Moura o ano inteiro jogando em alto nível, porque o Lucas tá com um histórico de lesão impressionante. Então, ter um cara como o Matias Rojas é você ter um meia que a sua principal qualidade é o chute de média e também de longa distância. É um cara habilidoso, sabe jogar, sabe driblar, tem uma ótima visão de jogo, mas o chute é uma coisa que realmente impressiona. Foi esse chute que levou, talvez, o Matias Rojas a ser contratado do Racing, lá pelo Corinthians, e ganhar na casa de R$1.400.000 por mês. Ele está ficando agora sem contrato, seria uma negociação praticamente do zero, onde o São Paulo vai fazer aquela famosa contraproposta. Os caras oferecem, o São Paulo, e aí, quanto ele quer ganhar? Ele quer ganhar R$1 milhão por mês, tá, paga metade disso aí, tipo essas conversas, aí o São Paulo pode ser que tenha Matias Rojas, o caminho está aberto, o São Paulo teve o cara oferecido e eu acho que isso é muito top. Mas eu queria te ouvir, você acha top ter o Matias Rojas aqui? Eu acho, cara, vou te falar, eu acho. São Paulo, ele não deu certo com nomes como o Daniel Alves,
que era um cara do Barcelona, né? Um cara assim, renomadíssimo. O Cueva era um cara, o Zé Preguiça. Você teve o Michel Bastos, também era lateral, virou meia. No São Paulo jogou bem, mas pouco tempo. Aí Hernanes e Kaká voltam para aposentar. Não Hernanes 2017, o último, voltam para aposentar. O Diego Souza e o Nenê praticamente beirando a aposentadoria. O Nenê não quer aposentar, mas estava já bem aposentado. Aí você tem um cara como, sabe, Jonathan Gomes. Tem esses caras aí que não vira nada pra ninguém. E o São Paulo tá pecando, não tem meia. Vai contar, vendeu o Rodriguinho. Não, o Nestor. Vendeu o Michel Araújo, que já não eram ideais. Né? Então vai vendendo, vendeu o Galopo, vai vender o Galopo agora com o River Plate numa negociação. Você nunca tem o cara ideal. O ideal talvez fosse Gabriel Sara. Talvez, mas Gabriel Sara também é jogador de Europa. Então, se você não pode ter o meia craque do Brasil, porque ele custa muito, e você também não pode ter o meia da base, que também custa muito, que na hora que os caras vêm comprar, como o Matheus Alves, eu acho que um cara igual o Matias Rojas, ele passa a ser o ideal. Ele tem a idade muito mais abaixo do que o do Oscar, né? O Matias Rojas, ele tem 30 anos apenas. Aliás, ele fez esse mês aqui 30 anos, ele tinha 29 anos. Ele tá jogando no Portland, lá dos Estados Unidos, Canadá, ele tá jogando lá nos Estados Unidos e ele é um jogador que ele vai ficar livre no mercado agora, tá livre já. Então se o São Paulo não quiser contratar o cara, até a gente entende, né? Não quer contratar, não quer entrar em dívida e coisa e tal. Mas assim, será que ele é um jogador tão caro que o São Paulo tem de fato que se preocupar com essas dívidas todas? Você chega e faz a contraproposta. Então eu penso sim que o Matias Rojas seria ideal para o São Paulo para agora, considerando a realidade. Não pode gastar com compra, não pode pagar muito no salário, não pode contar muito com Oscar e Lucas. Acho que o Rojas ele passa a ser um nome formidável para o São Paulo se quiser continuar mexendo aí com essa questão competitiva. Além de Marcos Antônio e do Ferreirinha. Ferreirinha dúvida, o Marcos Antônio voltou. Agora estão para voltar pro time do São Paulo Rodriguinho e também Rafael Tolói. Acho que muda pouco. O Tolói talvez ganhe uma nota de importância até maior, né? Porque o São Paulo, ele deve entrar em campo com o Tapia e o Luciano também. Aí você tem um terceiro nome, o Crespo no último jogo, ele muda o formato tático e ele usa sim 3 caras no ataque. Então, considerando esse mesmo Crespo, que vai colocar 3 atacantes, eu acho sinceramente que vai estar Luciano, Tapia e o terceiro nome fica para Ferreirinha, caso ele se recupere a tempo. Fica também pro Luca, que é um cara da equipe de base que está sobrando aí, quando entra tá jogando muita bola. E também pro Rigoni. O Rigoni no último jogo, ele conseguiu ir muito bem, né? Ele fez um gol. Então o Rigoni, ele acaba o último jogo em alta. Se ele tiver chance de novo, pode ser que ele vá bem. E aí isso muda tem até um impacto em relação à renovação contratual do Rigoni. Então se o Crespo quiser manter o que ele tinha no passado, perdendo o Ferreirinha ou não, ele já vai ter o Luca e o Rigoni também. E aí você fala, mas e o meia? Rodriguinho? É muito difícil que o Rodriguinho jogue titular com o Luiz Gustavo, Bobadilha e também tendo ali na frente, no ataque, na meia, o Marcos Antônio. Se o Crespo tiver que optar por um meia e estiverem disponíveis para ele o Marcos Antônio e também o Rodriguinho, é claro que o Marcos Antônio tem um passo à frente aí tranquilo em relação ao Rodriguinho para poder jogar e isso é fato. Uma coisa muito maravilhosa está acontecendo é que o Yang vai jogar. E o Yang, eu acho que ele vai conseguir jogar muito bem e ele vai começar a escrever o nome dele na história do São Paulo. Nada me tira da cabeça que o Yang é um goleiro muito promissor, muito mesmo. Ele é um goleiro que ele tem 2 metros de altura e ele é base do São Paulo, não tem que gastar nada para ter Yang. O Rafael não tá dobrando ali a curva da aposentadoria ainda, mas ele tem 36 para 37 anos já. Ele já veio pro São Paulo veterano, 38. Rafael é mais velho. Então, se pensarmos que temos que comprar um goleiro, tem que trazer um goleiro reserva para o Rafael. Se o Yang estiver lá e tendo uma chance, porque ele teve chance com o Sport, ele teve chance com o Santos, no Sport ele entregou, contra o Santos jogou bem. Agora, se ele for bem contra o Fluminense, que no ataque tem ali o Everaldo, aquele lá, o Serna e o outro é o Canóbio, que é um time que tem ali
um bom poder de ataque, um bom time que disputou muito bem o Mundial recentemente, se nós pensarmos que esse time é muito capaz e o rapaz conseguir jogar aí contra esse time muito capaz, né, ele passa a ser um goleiro de confiança pro São Paulo. E deixa de ser aquela incógnita, aquele goleiro azarão, será que dá, será que não dá? Acho que ficaria ideal sim. Um outro que também ganha notas de importância é o Paulinho, o centroavante, que no jogo passado contra o Juventude ele já foi relacionado e entrou para jogar. A tabelinha, mais ou menos, que é feita pro gol do Rigoni, ela sai ali de um toque do próprio Paulinho. Então o São Paulo está lançando a categoria de base num momento, assim, pesado pro São Paulo, onde tem a obrigação de classificar para a Libertadores em 8ª colocação. É tipo assim, tem que passar no Fluminense. Se não passar, tem que manter a 8ª colocação e torcer pro Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil. É complicadíssima a situação do São Paulo. Então, quando entra Negrutti, entra o Luca, entra Paulinho, entra aí quem mais? O Paulinho, Negrutti, Luca, tem uns caras, não vou lembrar, o Mike também entrou. Se vai entrando os caras nesse momento do São Paulo tão conturbado, e eles conseguindo dar conta do recado, é aí que você separa quem não tá pronto de quem está. O rapaz aí, o Luca, ele é um dos principais jogadores, assim, da esperança do São Paulino hoje. Um dos maiores dribladores do mundo na sua categoria, um dos maiores do mundo mesmo. E ele agora, ele ganha a confiança do Crespo. Ele já tinha a confiança do Zubeldia. Agora ele passa a ganhar aos pouquinhos a confiança do técnico Hernan Crespo, que já o colocou para jogar, e agora sim o Ferreirinha é uma das grandes opções para entrar. O Luca, no jogo passado inclusive, ele entrou no jogo do São Paulo no time antes do Rigoni. Então na escala de preferência, o Luca está à frente do Rigoni para entrar e também está à frente em relação à posição. O Ferreirinha é ponta esquerda, o Luca também. Fica muito da hora. O Tolói voltando, também queria ver mais do Tolói. O Tolói se machuca contra o Corinthians, mas ele vinha jogando bem naquele jogo. Então será que o Tolói não pode ser um bom jogador para evitar que o São Paulo também fique tomando gol todo o jogo, como o São Paulo tem tomado? Enfim, converte comigo aí, porque eu tô empolgadaço com esse jogo. Se o São Paulo ganhar do Fluminense lá, periga do São Paulo ganhar as últimas 3, e aí a vaga da Libertadores está mais ou menos garantida. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero demais que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto! Um abraço, meus amigos! Até a próxima, valeu!